Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O presidente Rodrigo Pacheco pede rigor nas investigações sobre o plano de assassinato de Lula, Alckmin e Moraes. Reforma tributária. Especialistas alertam para risco de alta nos preços do aluguel e de imóveis. Pela primeira vez comemorado como feriado nacional, Dia da Consciência Negra recebe homenagens no Senado. Boa noite. Boa noite. O presidente do Senado classificou como preocupantes as suspeitas que levaram à prisão de 4 militares do Exército e um agente da Polícia Federal acusados de conspirar para assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. As prisões ocorreram nesta terça-feira em uma operação conduzida pela Polícia Federal. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, classificou de preocupantes as suspeitas que embasaram a prisão de 4 militares do Exército e um policial federal acusados de planejarem, no final de 2022, o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Rodrigo Pacheco declarou que não há espaço no Brasil para ações contra o regime democrático ou contra a vida de quem quer que seja. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, pondera que os ataques do dia 8 de janeiro do ano passado não foram um ato isolado. Matar o presidente da República, matar o vice-presidente da República, matar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral é uma simples demonstração do que seriam esses novos anos de chumbo se esse golpe tivesse tido sucesso. O senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, afirmou que a operação da Polícia Federal revela a associação entre o Executivo e o Judiciário para tentar distrair a sociedade de problemas como dificuldades na economia. E eu invadi o Palácio do Planalto, a casa do Lula, o hotel do Lula, para botar veneno no café dele. O cara vai cair do céu ninja Jiraiya para matar alguém. Não, vai botar pozinho no café. Ou arrastar o Alexandre de Moraes pelos cabelos, quem sabe? A prisão dos 5 acusados ocorreu dentro da operação contra-golpe da Polícia Federal, autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. A senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, também comentou a operação da Polícia Federal que prendeu militares das Forças Especiais, conhecidos como Kids Pretos, por tentar executar ações como a captura e o assassinato do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Também havia planos para o assassinato do vice-presidente Geraldo Alckmin e do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ela, a CPMI dos atos de 8 de janeiro já havia antecipado a participação dos Kids Pretos nas ações de vandalismo que destruíram grande parte de prédios públicos, como o Congresso, STF e o Palácio do Planalto. Elisiane foi relatora da CPMI e salientou que no texto final ficou clara a participação organizada de militares e civis na tentativa de acabar com a democracia brasileira. No próprio 8 de janeiro, esse pessoal acabou envolvendo o uso de efetivo de pelotões capturados pelo bolsonarismo. Uma mistura de pessoas civis e também de militares, ou seja, eles estavam organizados antecipadamente para afrontar a lei e tentar minar a nossa democracia. A CPI das Bets aprovou a convocação de influenciadores e donos de empresas de apostas. O primeiro a ser ouvido será o representante do Jogo do Tigrinho. Ao mencionar eventuais pedidos de habeas corpus, a relatora Soraya Tronic afirmou que testemunhas já têm garantidos os direitos ao silêncio e à presença de um advogado. Mais detalhes com a repórter Érica Christian. Os integrantes da CPI das Bets aprovaram 170 requerimentos, entre convocações, convites e pedidos de informação. Na lista das testemunhas estão influenciadores, donos de sites de apostas e representantes dos Ministérios da Fazenda e da Saúde. A relatora, senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, antecipou que os convocados terão direito ao silêncio nas perguntas que possam incriminá-los e à assistência de um advogado. Por isso, espera que o Supremo Tribunal Federal não conceda habeas corpus para livrar as testemunhas do comparecimento. O que nós não podemos aceitar é permitir que a pessoa não compareça. Então eu não estou preocupada com esses HCs. Eu acho que a decisão do ministro André Mendonça na CPI dos Jogos e Apostas foi algo bem atípico. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou a presença dos responsáveis pela Operação Integration da Polícia Civil de Pernambuco, que está com as investigações mais adiantadas. Vamos
poder aqui ter acesso a informações, a elementos que podem ser considerados gerais em termos de atuação dessas empresas e, como tal, vão nos ajudar nessa investigação. O primeiro a ser ouvido será o representante do Jogo do Tigrinho no Brasil, Fernando Oliveira Lima. O depoimento dele está previsto para o dia 26. Em mais uma rodada de discussões antes da votação, a regulamentação da reforma tributária foi debatida nesta segunda-feira, com representantes de diversos segmentos do mercado imobiliário. Segundo cálculos dos participantes, haverá aumento da carga tributária, que, associada à falta de regras claras de transição entre o regime atual e o que vai entrar em vigor, pode afetar a oferta de imóveis e elevar o preço de venda e de aluguel. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos. Durante a audiência pública, a Elivertain, do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação ou Administração de Imóveis Residenciais ou Comerciais de São Paulo, defendeu a aplicação de um redutor de 80% na alíquota que incide sobre os aluguéis. Segundo ele, se isso não acontecer, haverá desinvestimento em empreendimentos voltados a esse tipo de moradia, o que pode gerar distorções no mercado e falta de imóveis. A locação também funciona e funciona em vários países do mundo como solução para habitacional. Por exemplo, uma pessoa de mais de 60 anos não tem crédito, não tem financiamento para uma pessoa de 60 anos. Para o senador Esperidion Amin, do Progressistas de Santa Catarina, os impactos negativos da reforma tributária no setor de loteamentos, com o aumento da carga tributária e desestímulo ao investimento, pode incentivar a ocupação ilegal de áreas nas cidades. Quanto mais ônus nós tivermos, mais dificuldades teremos do ponto de vista de consequências sociais, humanas, de perdas de vidas por acidentes, de tempestades, de deslizamento de terras. Já Carlos Carvalho Neto, representante da Caixa Econômica Federal, pediu ajustes de redação nas regras de incidência tributária sobre operações de crédito imobiliário. Segundo ele, por serem contratos de longo prazo, qualquer questionamento pode gerar necessidade de recálculo de seus valores. O Senado celebrou hoje o Dia Nacional da Consciência Negra, em sessão especial no plenário. A data 20 de novembro lembra o legado de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares e símbolo da luta pela dignidade humana. Pela primeira vez, o feriado será nacional, graças a uma lei de autoria do senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá. O repórter César Mendes traz mais informações. A data remete ao dia da morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, comunidade situada no atual estado de Alagoas, na região da Serra da Barriga, que serviu de refúgio para escravos no tempo do Brasil Colônia e que se transformou num dos maiores símbolos da resistência negra e da luta por liberdade em nosso país. Na sessão especial realizada pelo Senado para celebrar a data, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, explicou que o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra é uma ação educativa simbólica para refletir e agir no combate ao racismo e contra todos os tipos de preconceitos. O Zumbi dos Palmares nos deixou um legado de resistência na busca por dignidade humana. Ele foi o líder da resistência do Quilombo dos Palmares. Foi preso, assassinado, esquartejado. Os escravocratas sabiam que tinham que apagar o pavio de pólvora que Zumbi deixou por onde passava no combate à escravidão. Ele queria a liberdade de todos. Kleber Santos Vieira, do Ministério da Educação, relembrou o pioneirismo da Marcha pelos 300 anos de Zumbi dos Palmares, realizada em 1995 e que reuniu 30 mil pessoas em Brasília para denunciar a ausência de políticas públicas para a população negra. Ele também celebrou a memória do ex-senador Abdias Nascimento, que começava os seus discursos pedindo a proteção do deus Olorum e os encerrava desejando axé, que significa força no idioma iorubá. Para Douglas Belchior, professor de História e cofundador da ONG Uniafro Brasil, é importante reconhecer os avanços, mas é preciso conquistar mais direitos para a população negra. Seja quem for o gerente dessa máquina chamada Estado, precisa ser empurrado para levar à frente políticas de direitos. O feriado nacional no Dia da Consciência Negra surgiu de um projeto de lei do senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá. Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e um bom feriado.